Boa noite. O Brasil aguarda com ansiedade a decisão a ser tomada nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal para pacificar a questão da prisão ou não de condenados em segunda instância. A existência de duas ações de constitucionalidade em pauta tratando dessa questão demonstra a importância a ser sanada de uma vez por todas. Há dúvidas e inseguranças jurídicas sobre o tema, com reconhecidas repercussões sobre o atual impasse vivido pelo país. Os dias atuais clamam por tolerância e ânimos serenados, como bem apregoou a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A maioria dos brasileiros não está decepcionada exatamente com as instituições públicas em si. A decepção geral tem a ver com os gestores, sobretudo quando políticos. E, convenhamos, não é para menos. O atual presidente da República é corrupto. Os 5 antecessores dele também são corruptos. O Congresso Nacional está recheado de corruptos. Ninguém aguenta mais tanto corrupto. Isso faz o brasileiro perder a fé na capacidade de regeneração do país. Infelizmente, há uma predominante inversão de valores. O caminho mais recomendável para a superação dessa crise é respeitar e seguir, literalmente, a Constituição Federal, instrumento balizador de toda a democracia. É um erro achar que a aguardada decisão do Supremo para esta quarta-feira tem a ver tão somente com a questão individual do ex-presidente Lula. Flexibilizar direitos fundamentais, como, por exemplo, a presunção de inocência, pode abrir caminho a rompantes de exceção. Por isso, a decisão do Supremo abre uma era decisiva para o futuro da democracia brasileira. Terça-feira, dia 3 de abril de 2018, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar. E na edição de hoje você vai conferir: candidatos se preparam para o concurso público da Prefeitura de Caxias. Eu estudo das 8 às meio-dia, eu paro, volto 2 horas, estudo das 2 às 5. Estabelecimento é demolido após deslizamento ocorrido no Morro do Alecrim. Eu lamento que era um lugar turístico, bonito, né, para a cidade. Polícia Rodoviária Federal divulga resultado da Operação Semana Santa. E nós tivemos esse ano aí 5 acidentes, com 2 mortos, né? Esses 2 mortos resultado de um único acidente. Governo do Estado envia equipes da Força Estadual para ajudar vítimas de enchentes da cidade de Marajá do Sena. E você vai ver ainda: orçamento participativo será tema de escuta territorial realizado na Universidade Estadual do Maranhão. As questões mais importantes que necessitam que o governo implemente no orçamento público. Estas e outras notícias você confere agora no NC2, que já está no ar. A Prefeitura de Caxias garante a realização do concurso público e candidatos inscritos se preparam para as provas que estão previstas para serem aplicadas no dia 20 de maio. Pamela Villanova é uma das pessoas inscritas no concurso da Prefeitura de Caxias. Está de olho numa vaga na função de auxiliar de biblioteca. A aprovação no certame vai trazer segurança no mercado de trabalho. A candidata já adotou uma rotina diária de estudos. Adquiri a apostila e estou estudando de tarde e de manhã. Eu estudo das 8 às meio-dia, eu paro, volto 2 horas, estudo das 2 às 5. Entre as áreas contempladas pelo concurso, educação, saúde e infraestrutura, entre outras. As remunerações variam de R$ 934 a R$ 5.000. Os valores de inscrição são os seguintes: R$ 49,00 para nível fundamental, R$ 65,00 para ensino médio e R$ 95,00 para nível superior. As inscrições foram prorrogadas até o dia 6 de abril. O concurso vai ofertar vagas em diversos setores da administração pública. A banca organizadora é o Instituto Machado de Assis. A aplicação das provas está prevista para o dia 20 de maio. A Prefeitura de Caxias trava uma verdadeira batalha na Justiça para manter o concurso. A modalidade de pregão
que resultou na contratação do Instituto Machado de Assis, é alvo de questionamento na Justiça. O Ministério Público Estadual quer a nulidade do pregão presencial. O procurador do município recorreu e pretende garantir a realização do certame, marcado para o dia 20 de maio. O Ministério Público recomendou ao município de Caxias que anulasse o pregão presencial que foi feito para a contratação da empresa que iria fazer o concurso público de Caxias, alegando que esta não era a modalidade mais indicada. E nós entendemos que é possível fazer pela essa modalidade que foi executada, em função de que não há nenhum impedimento para isso. O juiz responsável pelo caso ainda não se manifestou sobre a realização ou não do concurso público. E o concurso está mantido. Foi dada uma prorrogação de prazo em função dessa dificuldade das pessoas terem dúvida com relação se poderiam pagar o boleto que já tinha sido impresso, mas nós estamos garantindo que até o momento o concurso está mantido, porque o Ministério Público ele opina, mas quem decide é o Poder Judiciário. Com alguns prejuízos e transtornos ocorridos no deslizamento da encosta do Morro do Alecrim, a Defesa Civil interrompeu a remoção de entulhos por questão de segurança. Este morador da área conta que na década de 80 um deslizamento parecido ocorreu no mesmo ponto do morro. O irmão dele ficou soterrado. Usualmente nesse tempo meu irmão ficou soterrado aí e uma idosa faleceu, veio a óbito. Já tem um bom tempo já. A pizzaria onde houve o deslizamento foi demolida por motivos de segurança. Parte da estrutura desabou. O que sobrou apresentava rachaduras. O dono, porém, lamenta os prejuízos, assim como a impossibilidade de visitações do público no local de melhor vista panorâmica da cidade. As chuvas ultimamente foi muito intensa e a contenção não aguentou, né? Eu lamento que era um lugar turístico, bonito, né, para a cidade, e felizmente não houve nenhum acidente com falecimento, né? Foi de madrugada e é uma perda, né? A via direita de acesso ao morro ainda está interditada. Homens com máquinas da prefeitura interromperam os serviços de remoção dos entulhos até segunda ordem, para tentar conter os entulhos de outros possíveis deslizamentos. De acordo com a Defesa Civil de Caxias, uma análise estrutural do terreno deve ser feita em breve por um profissional de engenharia qualificado. E falando em deslizamento, o governo do estado enviou equipes da Força Estadual para ajudar vítimas de enchentes ocorridas na cidade de Marajá do Sena. Uma mancha marrom entre os morros. Assim está a cidade vista de cima. A dimensão dos estragos fica ainda maior quando a gente olha de baixo. Esta escola pública e o farol da educação ficaram cheios de lama. Estabelecimentos, casas, quase nada escapou da força da água. Em alguns pontos, somente os telhados dos estabelecimentos ficaram fora da água. Marajá do Sena já havia sido devastada por uma enchente há menos de um mês, no dia 5 de março. Com as chuvas do fim de semana, o número de famílias afetadas aumentou ainda mais e foi decretada situação de emergência. 10% das famílias do município, que segundo o último censo tem 8.000 habitantes, foram afetadas. O governo do estado enviou 3 equipes da Força Estadual da Saúde que estão auxiliando as vítimas, principalmente para evitar a proliferação e contaminação de doenças infecto-contagiosas, como leptospirose. A Defesa Civil também está monitorando a situação e levou cestas básicas e galões de água suficientes para suprir as vítimas nos próximos 15 dias. Essas equipes elas se dividem em distritos, em territórios, e junto com as equipes de saúde da família, as equipes de saúde do Sistema Municipal de Saúde, elas vão fazer basicamente 4 ações estratégicas. A primeira é mapear a situação das famílias, cadastrá-las, recadastrá-las. Importante também, dentro desse recadastramento das famílias que foram afetadas, tem que ir separando, fazendo a estratificação dos pacientes, das pessoas de maior risco, colocando nesse grupo crianças, gestantes, idosos. Outro fator importante é fazer o mapeamento dessas zonas de risco. Quais são os locais que há o maior risco de desabamento, mas também risco de contaminação, água que não seja potável. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto
tão importante como todos esses é manter a rotina de trabalho da saúde, porque a saúde ela não pode parar. Não há registro de mortos. A maioria das vítimas foi acolhida por familiares e vizinhos. Outras estão em casas do programa Minha Casa Meu Maranhão. Ainda há risco de desmoronamento de algumas encostas. Boa parte da comunidade rural está isolada porque a via de acesso se rompeu. Mesmo que não chova, o município deve continuar sendo monitorado. Polícia Rodoviária Federal divulga resultado da Operação Semana Santa. O NC2 volta já. Refrigerador Electrolux, 2 portas, 371 litros, Frost Free, prestações a partir de R$ 241,80 mensais. Fogão Itatiaia, 5 bocas com pés, a partir de R$ 111,90 mensais. Oferta quentinha pra você. Forno LG 30 litros, 16 receitas pré-programadas, 4 programas de descongelamento, a partir de R$ 50,30 mensais. Quer anunciar o seu evento de graça? Então mande já todas as informações para o nosso e-mail agendacultural@sinalverdecaxias.com. Lembrando que só vale mandar até quarta-feira. Então capricha, né? Manda a arte, o banner e os detalhes de sua atração. A gente se encontra na sexta-feira. Um dado preocupante em relação ao número de infrações ocorridas durante o feriado da Semana Santa. Na comparação entre 2017 e 2018, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Ano passado foram registrados 2 acidentes, mas sem nenhuma morte ou ferido. Este ano, a Operação Semana Santa, desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal de Caxias, registrou 5 acidentes com 2 mortes e 6 pessoas feridas. A operação começou no dia 29 de março, uma quinta-feira, e encerrou no último domingo, dia 1º de abril. Apesar do número de acidentes registrados em comparação com o mesmo período do ano passado, a PRF de Caxias faz uma análise positiva sobre as ações realizadas na região. Um exemplo disso foi o alerta dado aos motoristas acerca dos riscos durante o período de Semana Santa. O período desse ano foi bastante chuvoso, isso normalmente compromete a segurança no trânsito e tem implicado realmente em acidentes quando do período chuvoso. E nós tivemos esse ano aí 5 acidentes, com 2 mortos, né? Esses 2 mortos resultado de um único acidente na BR-226, né, próximo ao povoado Baú. Então, realmente, nós tivemos aí uma elevação do número de acidentes. Em relação aos outros registros da Polícia Rodoviária Federal de Caxias, 323 pessoas foram fiscalizadas, 320 veículos fiscalizados e 9 recolhidos. Foram 158 autuações. 5 multas por ultrapassagem indevida foram registradas. 2 veículos foram recuperados. Dos 55 testes de alcoolemia, houveram 2 flagrantes. A maioria das autuações envolveu condutores de motocicleta sem o uso de capacete. A PRF de Caxias continua a investigação sobre o acidente que envolveu o casal na BR-226, no primeiro dia de Operação Semana Santa. Está levantando, principalmente com relação à manutenção da rodovia, que está sendo feita lá no local onde ocorreu o acidente, né? O condutor do caminhão que teria se envolvido no acidente, que também se evadiu a princípio, então precisa ainda ser ouvido. E a empresa de manutenção também, que está sendo ouvida para que ela possa indicar lá a situação da sinalização da rodovia e a própria situação da motocicleta em si, né, pelas infrações que normalmente, né, temos aqui do uso da motocicleta de um modo geral na região de Caxias. Em todo o estado do Maranhão, foram registrados 20 acidentes com 6 mortos e 21 feridos durante a Operação Semana Santa. Em São Luís, a previsão do tempo para esta quarta-feira, nublado e com possibilidade de chuva. Os termômetros variam, máxima de 30 e mínima de 24 graus. Em Parnarama, possibilidade de chuva. A variação fica entre 29 e 22 graus. Em São João do Soter, previsão de chuva.
os termômetros podem atingir os 30 graus. A mínima fica nos 22. Em Caxias, previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 30, com mínima de 23 graus. Durante uma solenidade oficial, o governador Flávio Dino deu posse aos 11 novos secretários do governo do estado e presidentes de órgãos. Os novos gestores das secretarias e instituições do governo do estado foram empossados durante a solenidade no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. Dos 11 nomeados, 2 mulheres, Karen Beatriz Taveira, assume a presidência do Viva Procon, e Loroana Coutinho de Santana, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão, AGERP. A gente vai dar continuidade para esse brilhante trabalho que o nosso agora secretário Júlio Mendonça executou na AGERP. O secretário de Transparência e Controle, Rodrigo Lago, agora também conduz a Casa Civil, antes comandada por Marcelo Tavares. O governador Flávio Dino nos fez esse convite de assumir a Secretaria da Casa Civil, chefiar a Casa Civil nesse momento importante, onde alguns dos nossos colegas secretários deixam o governo. Eu já estava na Secretaria de Transparência e Controle, agora vou acumular também com a Casa Civil. A Casa Civil que tem a competência de coordenar toda a equipe de governo, fazer interlocução do governo com a sociedade e com os demais poderes. Edinaldo Neves, que estava à frente da Secretaria Adjunta de Articulação Política, fica no comando da pasta. A comunicação também faz parte, né? Nós temos o subsecretário Daniel Merli, que é mais destacado para essa função. Foram empossados ainda Silvio da Conceição Pinheiro na Secretaria de Estado do Trabalho e Renda Solidária, José de Jailson Bezerra na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lívio Jonas Mendonça assume a Agência Metropolitana do Estado do Maranhão. Expedito Rodrigues Silva, a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio. E Luiz Carlos Oliveira, a Comissão Central de Licitações. Francisco de Oliveira Júnior substitui o deputado estadual Neto Evangelista, que estava afastado da Assembleia Legislativa, exercendo o cargo de secretário de Desenvolvimento Social. Ele volta à função de parlamentar. A gente volta depois de 3 anos e meio de um serviço na Secretaria de Desenvolvimento Social que o governador Flávio Dino nos conferiu e nos confiou. A missão de transformar a Secretaria de Desenvolvimento Social em uma secretaria mais próxima das pessoas. E foi isso que nós buscamos fazer, com o programa Bolsa Escola, com o programa Água para Todos na zona rural, levando mais de 200 sistemas de abastecimento de água para a zona rural do Maranhão. O maior programa de abastecimento rural da história do nosso estado. Todos os ex-gestores deixam as pastas porque pretendem concorrer às eleições de 2018 e tinham até o início deste mês para se desligarem dos cargos que exerciam, de acordo com a Justiça Eleitoral. Adotamos o critério de continuidade das ações. Nós estamos fazendo a troca de pessoas, a substituição de pessoas, mas com certeza o foco principal permanece o mesmo. Tanto é que em todos esses casos nós escolhemos pessoas que já integram as equipes das respectivas secretarias. Orçamento participativo será tema de escuta territorial que acontece amanhã aqui em Caxias. É o que a gente confere no próximo bloco. Caxias de parabéns. O Cicobi e parceiros convidam todos os sócios e o público em geral para a inauguração de sua agência de Caxias, dia 5 de abril, quinta-feira, às 19 horas, na agência Cicobi, na Rua Doutor Berredo, número 698, Centro Caxias, Maranhão. Venha fazer parte desta instituição comprometida com o desenvolvimento econômico e social da região. Cicobi, faça parte. Caxias vai sediar amanhã mais uma etapa de discussão do orçamento participativo, que é um plano que possibilita à sociedade ter um maior controle sobre as ações do governo estadual. A escuta territorial vai acontecer no campi do Sesc UEMA. O orçamento participativo é um órgão da democracia que permite ao cidadão debater assuntos sobre o território em que mora. O processo acontece desde 2015 pelo governo do Maranhão e é organizado em 3 etapas. Aqui em Caxias será a escuta do território dos cocais,
onde a população terá a oportunidade de apontar demandas prioritárias, aqueles assuntos, as questões mais importantes que necessitam que o governo implemente no orçamento público. A implementação do orçamento participativo foi criar a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, onde foi estimulada a participação popular na definição de políticas governamentais. A Superintendência Regional de Caxias, que são os municípios de São João do Soto, Caxias, Aldeias Alta, Coelho Neto e Duque Bacelar. Aí nós temos a Superintendência de Timon, que envolve Timon, Parnarama, Matões e São Francisco. E temos a Superintendência também de Codó, que envolve Codó, Timbira, Coroatá. No orçamento participativo, o governo consulta a população a partir de reuniões que são feitas à sociedade. As reuniões que são feitas pela própria administração estadual acontecem em várias regiões do estado. A MA 034, o Hospital Macro-Regional e o Programa da Agricultura Familiar já foram trazidos pelo orçamento participativo. É importante a população participar deste primeiro momento do processo. Nós temos o compromisso de que o orçamento do Estado tenham 15 prioridades vindas desse processo de participação popular. Então a gente conversa para vocês virem conversar com a gente amanhã, para decidir de forma coletiva as necessidades do território do Cocais, que a gente possa ter o território dos Cocais de forma forte, pungente no desenvolvimento do Maranhão. O governo do estado anunciou que a empresa maranhense de administração portuária, EMAP, que é responsável pelo gerenciamento do porto do Itaqui, vai realizar um concurso público para o preenchimento de 42 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 2.500 a R$ 8.500. O concurso será promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, dia 9, e seguem até o dia 9 de maio. As inscrições devem ser efetuadas no site da SEBRASP. Desde 2012, a EMAP não realizava concursos públicos. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para rever as matérias exibidas nesta edição, acesse o portal sinalverde.com. A seguir você fica com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.